Olá, pessoal da farmácia, bem-vindos. Vamos lá na nossa aula número 11, visão geral da circulação biofísica da pressão arterial e do fluxo e resistência do sangue, ok? Essa aula ela é relativamente importante porque ela é muito básica para vocês entenderem aspectos funcionais da ação dos fármacos, mas ela é essencial para conceituar o que é uma circulação e como ela age, como ela responde aos estímulos, ok? Então vamos lá. Na nossa introdução, o que nós temos? Vamos compreender princípios básicos da função circulatória. O que a circulação tem por objetivo principal? Depois nós vamos ver as inter-relações de pressão, fluxo e resistência. Vamos entender como funciona o fluxo sanguíneo, perfil parabólico e a velocidade do fluxo laminar. Então, as alterações que eu tenho durante o meu fluxo do sangue através dos vasos, e isso como altera a pressão sanguínea e a resistência ao fluxo sanguíneo, ok? Função da circulação, basicamente, suprir todos os tecidos corporais de oxigênio, nutrientes. O que eles precisarem, quem vai carregar o sangue. Então, quem carrega nutrientes é a circulação, transportar nutrientes. Também produtos do metabolismo. Eu preciso pegar alguns produtos, como a ureia, e excretar essa ureia. Então, eu preciso eliminar ela. Também levar os hormônios pelo corpo. Isso mantém um ambiente adequado para a célula poder fazer suas funções, o que nós chamamos de maneira ótima, ou de estado ótimo, ou na fisiologia, homeostase. Ok? Vamos então entender um pouquinho mais da circulação. Basicamente, tenho dois tipos de circulação. A circulação pulmonar, onde sai do lado direito do coração e passa para os pulmões para oxigenar o sangue. Isso responde a 16% do volume de sangue. Já a circulação sistêmica, que passa do coração para o resto do corpo, ela responde a 84% do volume de sangue. Mais ou menos 7% desse volume de sangue fica no coração e 9% fica nos pulmões. E uma dica, para vocês saberem a quantidade de sangue aproximado que tem no seu corpo, você tem 8% do seu peso corporal em sangue, ok? Então é só fazer uma continha rápida aí. Se você tem 100 quilos, você tem 8 litros de sangue, beleza? Uma organização que é bom nós entendermos. Quando o sangue sai do coração, ele sai oxigenado, ele sai por artéria. E quando ele sai por artéria, as artérias vão se ramificando, formam as arteríolas e os capilares. Depois o sangue perde oxigênio e recebe o CO2, que é um metabólito do tecido. E ele vem através de vênulas, veias e volta para o coração do lado direito. Sai do lado esquerdo, volta para o lado direito. Isso é importante para vocês estarem cientes, beleza? Os princípios básicos da função circulatória. Intensidade do fluxo sanguíneo é dependente da necessidade do tecido. Então, o tecido recebe um aporte sanguíneo conforme sua necessidade. Inclusive, a vasculatura desse tecido já é preparada para essa demanda. Então, eu tenho tecidos mais vascularizados, como o cérebro, e tecidos pouco vascularizados, como os tendões. Mas a vasculatura já diz a intensidade de fluxo sanguíneo necessário. Rins, pulmão, fígado, ossos precisam de muito aporte sanguíneo. Por isso é necessário maior vascularização. Ah, vaso tem está presente em osso, tá? Dá uma olhada na anatomia lá que os microvasos fazem boa parte da constituição do osso. E são extremamente importantes, beleza? O segundo princípio é o débito cardíaco controlado pela soma dos fluxos teciduais totais. Então você pega todos os tecidos e faz uma conta para saber quanto está sendo gasto de, de sangue, quanto está sendo necessário de sangue ser circulado naquela região. E isso que faz com que o débito cardíaco seja ajustado. Quando você aumenta uma demanda, por exemplo, vai fazer um exercício aeróbico, você tem que aumentar o débito cardíaco porque os fluxos são aumentados, a demanda aumenta. Então, os tecidos
requerem mais nutrientes, mais oxigênio, consequentemente tem um débito cardíaco maior. E o terceiro princípio, a regulação da pressão arterial é independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco. Então, a pressão arterial ela tem outros mecanismos regulatórios, ela não é nem do fluxo sanguíneo que está passando no local naquele momento e também tampouco do débito cardíaco. Beleza? Pessoal, vamos ver agora a regulação da pressão arterial. Então, como que eu posso monitorizar uma pressão arterial? Nós estamos falando muito de leitos de UTI ultimamente. Na UTI, o paciente é conectado por uma linha que avalia a pressão arterial invasiva. Então, ele tem uma sonda que fica conectada a uma artéria e essa artéria faz os pulsos dela. Aquele pulso que você pega com os 2 dedos na artéria radial. E ele é medido e transmitido a um monitor. Nesse monitor, você vai ter uma pressão arterial média, ou PAM, que é o equivalente a 100 milímetros de mercúrio. Caso a pressão caia abaixo de 100 milímetros de mercúrio, se tudo estiver normal, olha o que acontece. Alguns reflexos nervosos aumentam a força de contração do coração, faz inotropismo, faz uma constrição dos reservatórios venosos. Então, onde tem grandes vasos, onde tem grandes veias, elas tendem a contrair para jogar mais sangue para a circulação central. Isso faz com que também tenha a contração das arteríolas e normaliza a pressão. Só normaliza a pressão se está tudo certo. Em caso de pacientes que ficam acamados, pacientes que ficam debilitados, isso não acontece. E o que pode acontecer? Cair demais a pressão arterial e o sangue ter dificuldades de fluxo. Ele não consegue passar pelos vasos. Se ele não passa, ele não leva nutrientes. E daí você já sabe a consequência, ok? Você pode ter lá, inclusive, hipóxia e até infarto de algumas áreas. Nesse gráfico é bem interessante para ver as variações das pressões arteriais ao longo dos vasos. Lembrando que nós vimos essa organização aqui, ó, dos vasos, que parte da artéria, que sai do coração e vai para a veia que chega no coração. Então, lá, ó, na aorta, você tem lá 100, mais ou menos, por 80. Olha quando chega nas grandes artérias. Por que nas grandes artérias chega a 120? Porque elas contraem mais forte. No coração, você tem muito fluxo turbilhonado. Então, a pressão arterial aqui, ela não vai chegar em um nível muito alto, até porque os vasos também são grandes e o turbilhonamento ali não deixa ter uma pressão tão grande. Depois vai caindo para pequenas artérias, chega nas arteríolas, você quase não nota. Olha lá, nos capilares está entre 40 e 20. E nas pequenas veias você não tem nada de pressão arterial. Quando chega nas veias cavas, aumenta. Aí chega nas artérias pulmonares, tem uma pequena pressão por causa da contração dos arcos e depois não tem nada. Então, a pequena circulação ela é quase desprovida de pressão arterial. Quem tem pressão arterial é a circulação sistêmica, ok? E o ritmo do nosso coração aqui, ele segue aquele ciclo cardíaco. Eu vou passar para vocês depois o filminho do ciclo cardíaco que mostra melhor. Mas como que eu mantenho uma relação do ciclo cardíaco com a pressão? Então nós temos que entender uma coisa. O fluxo do sangue é determinado por 2 fatores. A diferença da pressão entre 2 extremidades. Quais são as 2 extremidades de uma artéria? Não existe extremidade da artéria completa. Existem segmentos dos vasos. Então, eu pego um segmento, eu pego de um ponto ao outro e avalio o gradiente de pressão. Se o vaso está permitindo que passe todo o sangue ou ele está fazendo alguma resistência. E a força que impulsiona o sangue ao longo do vaso é a contração, principalmente das artérias. E isso que faz o fluxo acontecer, ok? E também tem o impedimento do fluxo pelo vaso, onde você tem uma resistência vascular. Por que uma resistência? Porque, olha só, o sangue vem com uma certa pressão e ele tem que perfundir por esses capilares. Para ele perfundir, ele vai perdendo carga, ele vai sofrendo uma resistência e a pressão arterial vai
caindo, ok? Fluxo sanguíneo, quantidade de sangue que passa por determinado ponto da circulação em um intervalo de tempo. Então, eu posso pegar lá os pulmões, o sistema porta-hepático e medir quantos mililitros passa por minuto e quantos litros passam por hora. Então, ó, em repouso, que tem mais ou menos 60 batimentos por minuto, o fluxo é cerca de 5.000 ml por minuto. 5 litros por minuto passam na circulação do coração. Então, pelo coração passam 5 litros por minuto. Ok? Se aumentar o batimento cardíaco, pode aumentar esse fluxo. Fluxo sanguíneo. Quando você avalia o fluxo sanguíneo nos vasos, você tem que entender que ele tem que manter uma certa organização para que ele possa nutrir os vasos e nutrir os tecidos de uma forma coerente. Nutrivaso, sim, a parede do vaso também precisa de nutrição. Algumas partes dos vasos são nutridos por embebimento, então o tecido fica embebido ali no sangue que facilita a troca gasosa. Em outros casos, eles têm vasa vasorum, pequenos vasos que recobrem as artérias e permitem a oxigenação, a distribuição dos nutrientes pela parede. Só que para que o fluxo seja coerente, o fluxo tem que ser laminar. O que é isso? Ele tem que ser uniforme e ter linhas paralelas às paredes. Se ele tiver um fluxo turbilhonado ou um fluxo desordenado, isso pode formar redemoinhos. Isso, se formar redemoinhos, é predisposição a ter trombos. Então, você pode ter aí um problema hemodinâmico devido a uma alteração do fluxo sanguíneo. Isso acontece muitas vezes nas varizes. Eu já dei aula para vocês lá na patologia sobre alterações do fluxo sanguíneo. Então, vocês têm que saber. Mas as causas disso, muitas vezes nós desconhecemos porque não vimos a fisiologia ainda. Então, o que faz com que o fluxo fique turbulento? A velocidade é muito alta. Então, quando tem uma hipertensão lá, ele força muito e aumenta a velocidade do fluxo. Quando você tem uma demanda muito alta. Quando você tem uma viscosidade muito baixa, então o sangue está muito pouco viscoso, ele está muito líquido, por exemplo, no caso das anemias. Quando a densidade está muito alta, então quando você aumenta muito a densidade do sangue, por exemplo, por uma quantidade de células a mais, com uma policitemia, você pode ter uma densidade alta. Desidratação também faz com que aumente a densidade do sangue, ok? E o diâmetro do tubo, que faz o tubo, que é o vaso. Ele pode alterar o tubo e fazer com que o sangue se torne turbulento. E a parede do vaso ser irregular, no caso das varizes. Quando eu tenho uma parede que ela fica irregular, ela altera meu fluxo sanguíneo, ok? E a pressão arterial, pressão sanguínea e a resistência. Pressão sanguínea, força exercida pelo sangue contra qualquer unidade de área da parede. Então, eu pego um pedaço do vaso, faço uma área nessa parede vascular e meço quanto que ele tem de pressão, quanto que ele tem de resistência. E é assim que nós fazemos a aferição de pressão. Então, nós pegamos lá um manguito, uma área conhecida, e fazemos a pressão sobre a artéria do braço, ou artéria braquial. E a artéria braquial fica oclusa por um certo tempo e depois ela começa a ganhar pressão fazendo resistência. E através dessa resistência nós medimos a pressão arterial. Beleza? Lembrando que resistência é impedimento do fluxo de sangue, onde o sangue tenta passar e não consegue. Isso aqui é uma das causas principais da hipertensão dos sedentários. Porque o sedentário, o sangue não tem um fluxo tão adequado, ele acaba ganhando muita resistência. Ok? Efeitos da pressão sobre a resistência vascular. A autorregulação atenua o efeito da pressão arterial no fluxo sanguíneo. O que quer dizer isso? A minha pressão arterial ela tem uma capacidade de se ajustar às necessidades dos tecidos. E ela atenua o efeito
do fluxo sanguíneo no tecido. Então, como que eu posso observar isso aqui? Vou pegar, deslocar essa figura para cá para ficar mais fácil. Você tem lá um ventrículo esquerdo empurrando sangue para o corpo todo e tem o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue que saiu. Isso vai gerar uma pressão arterial média. Então, ele vai dilatar a parede dos vasos. E as artérias são elásticas. Se não for elástica, se a artéria for mais rígida, você tem arteriosclerose, que vai aumentar a pressão arterial. Se a artéria está bonitinha, está elástica, você vai ter a resistência e a contra-resistência que vai fazer com que ela varie. Nesse caso, nós chamamos de complacência. O que é essa complacência? A quantidade de carga que o sangue perde, então perde de pressão arterial, até dilatar o vaso. E daí você tem uma resistência variável e tem lá as arteríolas. Lembra que eu falei para vocês da resistência, no caso dos sedentários? Isso é alterado devido às condições de arteríolas. As arteríolas muitas vezes ficam mais fechadas e acabam dificultando a perfusão. Para melhorar a perfusão e manter, precisa aumentar a pressão arterial. E pressão arterial média é débito cardíaco versus a resistência. Beleza? Já estamos acabando. Para isso, a gente só precisa dar uma olhada na nossa pressão arterial. Então, quais são os fatores que contribuem para a pressão arterial? Débito cardíaco e resistência periférica. No débito cardíaco, eu tenho o volume sistólico e a frequência cardíaca. No volume sistólico, eu tenho a contratividade do miocárdio e o tamanho do compartimento vascular. O tamanho do compartimento vascular, quantidade de vasos e de sangue que cabe dentro dos vasos, beleza? E a resistência periférica, eu tenho uma estrutura vascular e tenho a função vascular. Por exemplo, quando eu tenho uma alteração da parede das artérias por arteriosclerose, eu tenho alteração da estrutura e da função das artérias, fazendo um aumento da resistência periférica, consequentemente, aumento da pressão arterial. Beleza? Por que vocês têm que desenvolver esse conhecimento de fisiologia na farmácia? Onde eu aplico isso? Na interpretação dos efeitos fisiológicos da pressão. Então, vocês saberem o que a pressão pode gerar de problemas, como um glaucoma, uma doença renal crônica, algumas alterações cardíacas, como hipertrofia do miocárdio, e também como atuam os fármacos na circulação e na pressão arterial. Então, eu tenho lá medicamentos antihipertensivos, eles têm alvos específicos que eles regulam a pressão arterial. Mas é preciso entender como que a pressão arterial é mantida, como que é a fisiologia natural da pressão arterial. E também os mecanismos que participam dos ajustes da circulação. Então, o que pode mudar na pressão arterial e como que eu posso entender isso, ok? Pessoal, era isso. Deem uma olhada no capítulo do livro, elaborem suas dúvidas e uma dica: comecem a trabalhar com esses esquemas assim, ó. Isso facilita muito. Isso aqui resume boa parte do que eu falei, ok? E vocês vão lembrar facilmente disso. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau.